A ELA, esclerose lateral amiotrófica, é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva. Ainda não existe cura e as pessoas diagnosticadas perdem progressivamente a capacidade de cuidar de si mesmas. A prevalência é maior em pacientes com idade entre 55 e 75 anos. Desde 2017, o Brasil tem uma data específica para aprofundar o debate sobre a doença, o dia 21 de junho, Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Mas quais os avanços no tratamento e como melhorar a conscientização da população brasileira? É sobre este assunto que eu converso agora com Ingrid Faber. Ela é neurologista e doutora em doenças neuromusculares pela Unicamp. Doutora, muito obrigado por participar do Cidadania. Eu vou começar fazendo a pergunta básica, até porque esse é um assunto que as pessoas pensam que está distante delas até chegar de maneira surpreendente. Quais são os sintomas da ELA? Como a gente consegue perceber na gente ou em algum familiar a doença? Então, a ELA é uma doença que afeta principalmente os movimentos. Então, os principais sintomas são fraqueza e atrofia em algum local específico do corpo. Então, a gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica, ela pode começar em qualquer região do corpo, tá? Então, pode ser, por exemplo, uma dificuldade de movimentar o pé, de calçar o sapato, tropeços, ou pode ser uma atrofia nas mãos. Tipicamente é mais comum que ocorra nas extremidades distais, nas mãos, no braço ou em uma das pernas. E o início tende a ser também assimétrico, começa de um lado do corpo. Mas ela pode começar também em outras regiões corporais, então também pode acometer primeiro a musculatura bulbar, que são músculos responsáveis pela nossa capacidade de falar e engolir. Então, também pode ser um sintoma inicial da esclerose lateral amiotrófica, alterações na fala, dificuldade para engolir os alimentos. Então, é basicamente isso, é um sintoma de fraqueza em alguma região corporal. Muitas vezes também associado a câimbras frequentes. Doutora, a gente viu que normalmente é a partir dos 55 anos, mas a gente pode perceber, existe uma espécie de predisposição, por exemplo, é mais comum em homens ou em pessoas que fazem determinado tipo de atividade, ou é uma surpresa mesmo, ela pode surgir em qualquer um de nós? Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela pode realmente surgir em qualquer um de nós, né? Embora seja uma doença bem menos conhecida, ela é a terceira doença neurodegenerativa mais frequente. Então, doenças neurodegenerativas são aquelas onde existe uma morte de alguns neurônios, então perda de células do sistema nervoso. A mais comum é o Alzheimer, seguido da doença de Parkinson, e a terceira é a esclerose lateral amiotrófica. Tá? Então, de maneira geral, ela tem essa idade de início aí no mundo, conforme você descreveu. É interessante que no Brasil a gente tem alguns estudos epidemiológicos feitos em várias universidades que apontam que a idade de início no Brasil é em torno de 50 anos. Tá? Ainda mais cedo. Um pouco mais cedo do que a média mundial. Mas, quando começa a doença, de maneira geral, já começa mesmo com fraqueza, com atrofia, não tem, assim, muitos anos antes, sintomas que a pessoa apresente. Mas existem realmente alguns fatores de risco, né? Um dos principais fatores de risco é a idade, então, embora exista esse pico aos 50 anos no Brasil e em torno de 60 no mundo, a doença ela é mais frequente, vai aumentando a sua frequência conforme o envelhecimento, né? Aumenta o risco para cada pessoa individualmente, conforme o avançar da idade. E existem alguns outros fatores de risco, como ter realmente algum familiar afetado, algumas atividades esportivas de alto desempenho, então atletas profissionais têm uma maior chance de desenvolver a ELA. Pessoas que tiveram múltiplos traumas cranianos também têm um maior risco de desenvolver a ELA, então, por exemplo, lutadores ou pessoas que por algum motivo tiveram sequências, né, de traumas, mesmo que não tenham sido traumas tão graves, isso aumenta a probabilidade também. É um pouco mais frequente em homens, realmente, é uma proporção de 3 homens para cada 2 mulheres afetadas, mas não é uma proporção assim tão diferente, né?
E existe também exposição a alguns agentes tóxicos, algumas toxinas e também agrotóxicos que aumentam esse risco, além de alguns fatores ainda não bem compreendidos que levam a uma toxicidade seletiva aos neurônios que vão inervar os músculos, fazendo com que a pessoa desenvolva esses sintomas de fraqueza aí de uma maneira que é bem marcante, assim, em poucos meses a pessoa consegue perceber que realmente teve uma perda de força no local onde começou o problema. Tem como a gente, não vou nem falar com relação aos atletas, lógico, mas assim, as pessoas comuns, a gente tem como tentar de alguma maneira prevenir algum hábito que a gente deva adquirir para tentar prevenir, ou é uma doença rara tão nova que a gente ainda não tenha um caminho certo para tentar preveni-la? Bom, então, diferentemente, por exemplo, do Alzheimer e do Parkinson, onde a gente sabe que o nível de atividade física moderada é protetor, a gente não tem esse tipo de evidência em relação a ela, né? Vários fatores que a gente sabe que são protetores, por exemplo, para o Alzheimer, como, por exemplo, ter bastante convívio social, ter bastante atividade cognitiva, também não são fatores sabidamente protetores para ela. Inclusive, é interessante que ela é até mais frequente em pessoas que têm um bom condicionamento físico, que são magras, que não têm fatores de risco cardiovasculares. Então, de maneira geral, a princípio, a única coisa assim que eu posso te dizer que seria importante é a proteção contra agrotóxicos, contra defensivos agrícolas. Então, ela é muito mais comum em pessoas que trabalham na zona rural, que têm contato com agrotóxico, mas a gente sabe que nós também estamos em contato diariamente, então, na medida do possível, tentar consumir menos alimentos com agrotóxicos, principalmente aqueles, né, que têm maiores concentrações, pode ser uma estratégia interessante na prevenção. Doutor, eu vi uma informação, e se eu estiver errado, você me corrige, mas que normalmente as pessoas, quando têm o diagnóstico, elas têm, no máximo, com sorte, mais 5 anos de vida. É isso mesmo? Ou a gente já tem mais esperança de mais longevidade para a pessoa diagnosticada com ela? Então, a sobrevida média da maioria das pessoas que são diagnosticadas com ela é de 2 a 5 anos, realmente. Tá? Existe em torno de 10% dos casos tem uma sobrevida maior do que 10 anos. Isso depende de vários fatores, porque apesar da gente dar esse nome de esclerose lateral amiotrófica, não é um grupo tão homogêneo. Eles têm semelhanças, mas existem formas um pouco diferentes. Então, ela tipicamente acomete 2 grupos de neurônios motores. Então, até trouxe aqui para a gente, para ficar um pouco mais claro. Então, aqui é o nosso cérebro visto de lado. E aqui nessa região em laranja, logo à frente da região verde, ficam neurônios motores, tá? E eles passam por dentro do cérebro, aqui a gente consegue ver por dentro do cérebro, algumas fibras que vão descer aqui pela medula espinhal. E aqui na medula espinhal a gente tem os neurônios motores inferiores. Então, a gente tem neurônios motores superiores e inferiores. E esses vão sair para os músculos, tá? Então, de maneira geral, a esclerose lateral amiotrófica tem acometimento desses 2 grupos de neurônios. Neurônios motores superiores e os inferiores que saem daqui. Existem algumas variantes também da doença. Existem algumas formas em que a pessoa começa e permanece durante 3, 4 anos somente com o acometimento desses neurônios aqui e sem o acometimento desses. E ocorre o contrário também, somente com os neurônios inferiores e não com os superiores. Esses subtipos, por exemplo, têm uma expectativa mais longa, tá? De vida, né? Existem algumas estratégias do tratamento que realmente eles têm prolongado, mas de maneira discreta, realmente a sobrevida. Eu vou até aproveitar esse gancho, doutora. Como é que é o tratamento? Eu sei que é multidisciplinar. Como é que é o tratamento? Sim, então, o tratamento, o primeiro passo é a gente trabalhar nessa conscientização para possibilitar um diagnóstico precoce. Então, uma das coisas essenciais é, se você está tendo uma fraqueza onde você observa que há atrofia, né? Não há uma dor significativa, não há um formigamento significativo, mas você observa câimbras ou aparentemente diminuiu o volume muscular numa região,
o ideal é procurar realmente um neurologista, tá? E geralmente não é o que ocorre. Na maioria dos casos, os pacientes procuram primeiro o ortopedista, às vezes tratam primeiro problemas de coluna, às vezes até realizam cirurgias, né? Quando não é esse o caso, né? Porque os problemas de coluna realmente são muito frequentes, então às vezes pode ocorrer alguma confusão diagnóstica, né? E isso é importante até para o outro profissional, o ortopedista, por exemplo, direcionar. Olha, seria mais interessante você procurar um neurologista. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? O tratamento, ele envolve vários fatores. Então, a gente tem alguns medicamentos que vão tratar vários sintomas que ocorrem nela, como, por exemplo, cãibras, podem ocorrer alterações de humor, alterações de sono, pode ocorrer uma salivação excessiva, que a gente pode tratar com injeções de toxina botulínica ou com alguns medicamentos, podem ocorrer uma série de sintomas, né, que a gente tem que tratar. Também existe o tratamento medicamentoso específico, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, e existe também a fisioterapia e tratamento com fonoterapia, né, com fonoaudiólogo. Ambos são muito importantes, né? Porque o que afeta mais a expectativa de vida das pessoas com ela é o comprometimento dos músculos da região bulbar, aqueles que a gente comentou que são fundamentais para engolir. Então, é muito importante trabalhar com fonoaudiólogo, esses músculos, para que eles fiquem mais preservados por maior tempo possível, evitando que a pessoa tenha engasgos, né? Essa disfunção dessa musculatura também predispõe a pessoa a pneumonias, porque pode acontecer da pessoa engolir saliva e ir, por exemplo, para o pulmão, predispondo a pneumonias, né? E o tratamento com fisioterapeuta, então, tanto da parte dos membros, quanto, de maneira muito importante também, a fisioterapia dos músculos da respiração. Então, a respiração, ela é afetada, às vezes pode ser no início e, na maioria das vezes, é mais tardiamente nas pessoas com ela. E os sintomas são sutis, então, às vezes, a pessoa não percebe que está com a respiração afetada, porque a dificuldade de respirar, a falta de ar é algo tardio, né? Quando tem uma fraqueza da musculatura, a gente tem outros sintomas, como uma dor de cabeça de manhã ao acordar, roncos à noite que a pessoa não apresentava antes, uma tosse um pouco mais fraca. Então, o trabalho do fisioterapeuta é muito importante, especialmente, né, se for uma pessoa que tenha experiência e vivência com essa doença, porque ele vai trabalhar expandindo o pulmão, né, facilitando com que o pulmão, todas as regiões do pulmão entrem e saiam ar, que às vezes pela fraqueza a pessoa não consegue, vai trabalhar a tosse e vai realmente diminuir a chance da pessoa desenvolver pneumonia, de necessitar de auxílio de alguns aparelhos para fazer a respiração. Vai tentar postergar isso o máximo possível, né? E aí, em relação ao tratamento específico, né, medicamentoso da ELA, a gente tem no Brasil, até hoje, a gente tem uma medicação aprovada que é o Riluzol, né? Já foram testados mais de 500 substâncias para esclerose lateral amiotrófica. Infelizmente, a maioria dos estudos não mostrou benefício, né? E o Riluzol, ele já está no mercado há décadas e é uma medicação que ele busca diminuir essa morte celular. Ele tem um efeito anti-apoptótico. A apoptose é um mecanismo que os neurônios se destroem, né? Que morrem na ELA. Então, o Riluzol, ele vai diminuir o glutamato, que é uma substância que os neurônios produzem, diminuindo essa morte celular. Ele retarda a degeneração. Isso, exatamente, mas continua havendo progressão, né? Ele não causa uma parada, ele não estaciona. Resolve definitivamente. Isso, não resolve o problema, longe disso. Ele tem um efeito modesto na doença. Doutora, vou pegar, você me deu 2 ganchos, eu vou pegar primeiro esse. O SUS, ele faz o tratamento, talvez não com toda a complexidade necessária, mas esse medicamento ele é distribuído. Uhum. Qual o desafio para a rede pública em geral fazer o tratamento adequado para os pacientes que não têm condição de ir para a rede privada? Isso, Então o Riluzol, os pacientes, tanto dos que passam por consulta do sistema privado quanto o público, conseguem pegar nas farmácias de alto custo que existem em todo o país. Existem alguns momentos em que o medicamento falta, mas
né, isso é pouco frequente, até antes de iniciar também, então geralmente demora um mês para a pessoa conseguir o medicamento, né? A gente tem duas associações de pacientes aqui no Brasil, que são associações nacionais que são muito ativas, que é a Abrela e a Procura da Ela, que são associações de pacientes que prestam bastante apoio para obter o medicamento, para obter, às vezes, alguns equipamentos que o paciente precise. Mas o maior desafio no SUS, e mesmo no contexto privado, realmente a pessoa ter o acesso a esse tratamento com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, que tenham conhecimento sobre doenças neuromusculares. Porque, por exemplo, a fisioterapia respiratória, para quem tem doenças neuromusculares, como é o caso da ela é bastante diferente da fisioterapia respiratória para quem tem enfisema, algum problema no pulmão. Então, não são os mesmos exercícios, não são as mesmas técnicas. Então, um dos grandes desafios é ter profissionais capacitados em um volume adequado, bem remunerados para tratar esses pacientes, tá? Um outro desafio, um outro gargalo também é quando o paciente começa a necessitar de alguns equipamentos, né? Então, a partir do momento que o pulmão tem uma capacidade um pouco reduzida, né, de fazer essa expansão e esvaziamento do pulmão, né, que ele passa a menos de 80% da sua capacidade, a gente precisa fazer um uso, mesmo que às vezes seja só noturno, em alguns momentos do dia, de um aparelho que você coloca uma máscara, ele insufla o ar em 2 níveis, né? Que é um aparelho com pressão positiva, que ajuda na respiração. Isso, embora seja um direito dos pacientes com ela, bastante difícil de obter, tanto no SUS quanto pelo plano de saúde. Muitas vezes isso acaba sendo judicializado, realmente. Tá? Doutora, o outro gancho que eu quero pegar com relação, você falou, esse remédio que é distribuído gratuitamente pelo SUS, ele retarda, mas não resolve. Como é que estão as pesquisas? A terapia gênica, por exemplo, é uma esperança para a gente chegar, sei lá, daqui a algumas poucas décadas a uma cura? Bom, realmente é uma grande esperança. A gente teve há pouco mais de um mês um medicamento aprovado nos Estados Unidos para uma forma específica de ela, não é para todos os casos. Então, foi aprovado um medicamento chamado Tofersen. Esse medicamento é usado em formas familiares de ela, relacionadas a um gene específico, chamado SOD1. Esses casos genéticos, embora eles sejam menos frequentes, eles trazem muita informação para a gente e possibilidade também de serem aplicados princípios semelhantes no futuro para maiores grupos de pacientes com ela. Então, nessa forma chamada SOD1, a gente sabe que tem uma mutação e a proteína produzida começa a ser tóxica para os neurônios motores. Então, eles desenvolveram uma molécula, um RNA de interferência, que ele vai atrapalhar o organismo a produzir essa proteína. Ele reduz em torno de quase 90% a produção dessa proteína, né? E ficou demonstrado no ensaio clínico que essa redução reduziu a neurodegeneração dos pacientes, tá? E existiu uma tendência, essa tendência clínica ainda está em investigação, ainda não saíram dados totalmente oficiais publicados. Está em fase de testes, quadro né? clínico, exatamente. Mas o resultado de redução da neurodegeneração, visto no líquor, que é um exame que a gente coleta da coluna, de um líquido que banha o cérebro, foi bem marcante da redução da proteína e da redução dos sinais de neurodegeneração. Então, ela foi aprovada em alguns cenários nos Estados Unidos, tá? Mesmo que ainda os testes estejam ainda por ser concluídos, né? E existem alguns dados sugerindo que é possível que ela promova uma certa estabilidade da doença nos casos desses pacientes, tá? Que representam em torno de 2% de todos os pacientes com ela. E existem testes também genéticos em pacientes que têm outras formas genéticas de ela. Então, há pouco tempo a gente achava que as formas genéticas de ela, ou seja, em que um gene causa doença, eram em torno de 5%. Hoje a gente já sabe que esse número é um pouco maior, 15%, talvez seja até 20%. Tá? E existem vários genes conhecidos, em torno de 40 genes que a gente sabe que podem causar a ela. Então, vamos imaginar, se um familiar meu, por exemplo, que já está com seus 70 anos, acaba descobrindo, fazendo o diagnóstico, eu já posso começar a procurar um neurologista e tentar investigar essa possibilidade genética, por exemplo? Isso é possível? Eu estou falando uma bobagem aqui. Há pouco tempo atrás, eu te diria que não.
tá? Mas isso vem mudando rapidamente. Então, como eu comentei, antes eram só 5% dos casos que a gente atribuía a ela familiar. Então, de maneira geral, a gente só propunha investigação genética para pessoas que tivessem vários membros da família afetados. Hoje é um pouco diferente, até porque a gente sabe que muitas pessoas com ela acabam falecendo sem nem ser diagnosticadas. Então, às vezes, a história familiar é um pouco obscura. Eu tive um avô que ficou acamado, mas não soube o motivo, faleceu sem se movimentar, e às vezes a gente não tem certeza se foi ela. Então, existem alguns dados. Então, se for uma ela um pouco mais precoce, é um dado para a gente investigar, mas sempre a gente começa a investigação pela pessoa que está doente, né? E se for identificado algum gene com mutação na pessoa doente, aí sim é proposta a investigação de familiares, dependendo do tipo de mutação. Porque existem mutações, né, que têm herança autossômica dominante. O que significa isso? Se o pai tem a ela, por exemplo, o risco para cada um dos filhos é de 50%, tá? Que a maioria dos casos de ela familiar são desse tipo de herança autossômica dominante. Mas também existem as formas recessivas. As formas recessivas, para a pessoa desenvolver a doença, ela tem que herdar o defeito genético, a mutação, tanto do pai quanto da mãe. E as pessoas que têm só uma mutação não desenvolvem um problema. Então, nesse caso, não é indicado, em geral, você investigar os filhos, a não ser que a pessoa afetada seja casada com um familiar, com um primo, por exemplo. Tem tido filhos com primos, que aí isso aumenta o risco para os filhos para 25%. Tá? Mas, de maneira geral, a gente até recentemente nem fazia investigação genética dos casos de ela. Hoje, cada vez mais existe uma tendência de se fazer investigação, principalmente em jovens, quando tem alguma história familiar que sugira que possa ter mais alguém afetado, mas cada vez mais, e é possível que proximamente a gente acabe investigando, pelo menos com os genes principais, a maioria dos pacientes, até mesmo porque a gente tem esse medicamento aí muito promissor, que foi aprovado recentemente nos Estados Unidos para uma forma genética, mas a gente tem vários ensaios clínicos já em pacientes que tiveram resultados antes em animais e dosagens, né, que demonstraram que a medicação é segura em várias outras formas genéticas, tá? Inclusive na forma C9orf, que é a forma mais comum, né? E é muito interessante também, um dado que esse medicamento que está se mostrando benéfico para ela, associado ao gene SOD1, existe um novo ensaio clínico que começou esse ano para testar pessoas que têm a mutação e ainda não desenvolveram a doença, para testar se o uso do medicamento ele vai poder impedir que a pessoa desenvolva o problema ou se vai fazer com que a pessoa desenvolva mais tardiamente. Então, isso ainda não está disponível no Brasil, mas é uma perspectiva aí que a gente tem. Traz um alento, não é? Sim, com certeza, demais. Doutora, nesse cenário, qual a sua visão sobre a gente ter no Brasil essa data, o Dia Nacional de Luta contra a ELA? Então, é extremamente importante, né? Porque é muito importante a gente chamar a atenção para esses sintomas de fraqueza, atrofia, que começam de uma maneira localizada no corpo, juntamente com câimbras. Às vezes é possível ver fasciculações, que são alguns movimentos ondulatórios no músculo, né? As pessoas percebem como se o músculo estivesse assim pulando, né? É muito importante, porque a maioria dos casos no Brasil realmente são diagnosticados muito tardiamente, quando a pessoa já tem sintomas assim há mais de um ano, e a gente sabe que as perspectivas de tratamento, mesmo com riluzol e com alguns outros medicamentos também que a gente tem também mais um outro medicamento, dois, na verdade, aprovados, por exemplo, nos Estados Unidos, as perspectivas de tratamento são realmente assim, no início dos sintomas, né? Então, como que se dá esse diagnóstico, né? Na avaliação neurológica, a gente consegue identificar os sintomas de acometimento, tanto do neurônio motor superior quanto inferior. Então, o acometimento do neurônio motor superior, ele causa uma espécie de enrijecimento, que é chamado de espasticidade, uma dificuldade de movimentar, porque existe uma rigidez da região e existe um aumento dos reflexos. Então, a gente testa, né, os reflexos com aquele martelinho neurológico. Então, existe um aumento patológico dos reflexos e existe também o surgimento de reflexos que não estão presentes normalmente, né, indicando, então, esse acometimento do neurônio motor superior. E
E o neurônio motor inferior, né, o acometimento dele, a gente vê também no exame neurológico por sinais de atrofia e essas fasciculações, mas principalmente a gente consegue ver de uma maneira bem mais detalhada e microscópica com um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame que realmente não está tão disponível assim facilmente, né? É um exame que é feito por alguns neurologistas que fazem uma outra formação a mais. Então, o que a gente observa nesse exame? Nesse exame a gente consegue ver se existem músculos que estão perdendo o contato com o nervo de maneira recente, então indicando que a gente tem um comprometimento do neurônio motor inferior, não só crônico, mas também atual, que está acontecendo, está em atividade, né? E juntamente com outros exames que a gente faz para afastar outras doenças que podem mimetizar ela, né? Aí a gente confirma a doença. Então, com o exame de eletroneuromiografia, o exame neurológico, e afastando algumas outras doenças. Por exemplo, se você tiver um problema de coluna muito grave, aqui bem alto no pescoço, isso pode simular a ela, por exemplo. Mas existem alguns dados da história que ajudam a diferenciar também. O importante é, aparecendo sintomas, investigar, procurar logo o neurologista. Isso, exatamente. Porque realmente, muitas vezes, o diagnóstico acaba sendo tardio. Realmente, é muito importante, né, essa conscientização sobre elas. Se você for pensar, nossa, realmente existe muita conscientização, né, na mídia e muita curiosidade de todas as pessoas a respeito do Alzheimer, até por ser muito frequente, é difícil alguém não conhecer alguém que teve Alzheimer, né? O Parkinson também recebe bastante atenção e a ela realmente é a terceira mais frequente, é uma doença, né, bastante grave, incapacitante e é pouco falada realmente. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Tchau, tchau. E muito obrigado a você que acompanhou o Cidadania. Para rever e compartilhar esta entrevista, acesse o nosso site, senado.leg.br/tv ou nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.